Graça e paz, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para a nossa celebração, para o nosso culto. Espero que o Senhor fale ao seu coração. Espero que essa transmissão pelo YouTube esteja sendo uma bênção para você. Que em nome de Jesus você possa ouvir o Senhor falar ao seu coração, que você possa orar a Ele, louvar ao Senhor juntamente conosco e que em nome de Jesus você possa, ao final dessa celebração online, virtual, afastados, fisicamente, que você possa realmente crescer no Senhor. E assim que você puder e quando você quiser, logicamente, você vem então nos conhecer, se aproximar, que nós possamos estar juntos também, celebrando ao Senhor presencialmente. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos esse momento dessa manhã. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tua maravilhosa graça sobre nós, pela tua misericórdia. Peço que em nome de Jesus o Senhor ouça o nosso louvor, receba, Pai, aquilo que temos a dizer em nossos corações, dado a tudo que temos vivido, e que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações e que nós estejamos atentos para ouvir a sua voz. Que possamos saber que somos um povo particularmente seu, ó Pai, e que nesse entendimento que possamos estar realmente com o Senhor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações e te pedimos, fala mais uma vez conosco, seja em nossas vidas cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.
Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, tua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque hoje temos motivos para agradecer o teu sacrifício, o sacrifício do teu Filho Jesus na cruz, ó Pai, e que hoje comemoramos a ressurreição do teu Filho, Deus. Muito obrigada, Pai, muito obrigada porque temos essa certeza e temos a esperança. Sabemos que o Senhor é grande, o Senhor cuida de nós, está conosco em todos os momentos e nunca nos desampara, Pai. Te agradecemos por tão grande amor, em nome de Jesus. Amém. Pecado recaiu em Jesus.
Vamos à nossa pregação, vamos à nossa palavra de hoje. E hoje nós iniciamos uma nova série. O título da nossa série se encontra no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, versículo 14. A carta de Paulo a Tito, ela é a penúltima carta aí. Então, se você folhear o seu Novo Testamento aí, ela é uma carta bem pequenininha. Então, eu sei que se você passar rápido, você pode não se encontrar aí. Mas ela está ali antes de Filemão, depois de Timóteo. E eu quero, antes de qualquer coisa, ler com você o versículo que dá título à nossa série, nova série. Tito, capítulo 2, versículo 14. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim, Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou por nós, a fim, com o objetivo de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O título da nossa série é Um Povo Particularmente Seu, não é? Do que essa nossa série vai tratar? Nós vamos trabalhar a carta de Paulo a Tito nos próximos domingos, não é? E nós vamos falar a respeito da igreja. Não existe nada, algumas coisas comovem o meu coração, né? Depois que eu tive filho, criança, passou a comover muito mais meu coração, né? Maltrato com criança ou criança abandonada e tal, né? Mas sempre, ao longo, pelo menos pelo que eu me lembre, uma coisa que sempre me entristeceu e me revoltou é quando a igreja ela é maldita, não é? Ou quando ela é desacreditada, né, na sociedade. Quando pessoas falam mal da igreja, e eu falo das instituições, né? Logicamente que existem diversas instituições, cada uma tem o seu procedimento, não é? Mas quando eu vejo algumas pessoas com as suas atitudes fazendo com que a igreja seja desacreditada, seja maldita pelas pessoas, isso é uma coisa que comove muito o meu coração. Porque a igreja, para mim, pessoalmente falando mesmo, é como se fosse a minha segunda casa. Não é? Eu vivi a minha vida dentro da igreja. Né? Ontem a gente ainda conversava com os meninos do louvor e eu falava, eu comecei a tocar no louvor com 5 anos de idade. Né? Então, esse lugar, né, esse ambiente é minha casa. Então, falar mal da igreja, desacreditar da igreja, menosprezar a importância da igreja, para mim, é falar quase que diretamente de mim. E, de fato, alguém falar mal da igreja é falar de mim e falar de você, porque nós somos a igreja. Tratamos a respeito disso ainda na quinta-feira, né? A igreja não é o lugar, a igreja não são as músicas, a igreja não é o pastor, a igreja não são os títulos, a igreja não são os ministérios, a igreja somos nós em ação. E quando nós olhamos para esse versículo do 14, do capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, nós percebemos Paulo dizendo isso, que Jesus Cristo, ao se entregar na cruz do Calvário, ele quis nos remir, ou seja, nos tirar do pecado e nos purificar. Para quê? Para nos tornar um povo particularmente seu. Na minha palavra, na minha Bíblia, diz particularmente, em algumas outras diz exclusivamente. No original, essa palavra se assemelha à palavra tesouro, dizendo pelo seguinte: quando Jesus Cristo nos tornou um povo particularmente seu, ele não só estava dizendo, isso aqui é meu. Ele estava dizendo, isso aqui agora é meu, esse povo é meu, e mais, é um povo precioso para mim, é um povo que me dá motivo de alegria, é um povo, assim como o tesouro, todo tesouro, quando a pessoa tem um tesouro, ela gosta que as outras pessoas saibam desse tesouro que ela tem, né? Porque não faz sentido eu ter um tesouro escondido. Não é? É necessário que quando se tem um tesouro, quando se tem algo de valor, que você... né, mostre aquilo como, olha que alegria. Então, logicamente que ao passo que a vida vai caminhando, você vai dando diferente valor para as coisas. Então, se no começo, lá na sua juventude, um carro era o seu tesouro, ou sua roupa bonita era o seu tesouro, quando você casa, agora a sua casa é o seu tesouro, sua família é o seu tesouro. Aí você tem um filho, seu filho é o seu tesouro, é aquilo que mostra a sua riqueza, que mostra que riqueza vai para além de posses, mas se trata daquilo que nos dá um motivo de vida e que nos revela a importância da nossa vida. Quando Jesus Cristo morre na cruz e nos faz um povo seu, ele está dizendo que agora nós somos exclusivamente dele. Nós somos aquilo que define a riqueza de Jesus Cristo. Nós somos o tesouro de Jesus Cristo. Algo do qual ele diz, olha, aquilo que eu fiz na cruz do Calvário foi por essas pessoas.
Foi pela igreja que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi por mim e por você. E justamente essa carta de Paulo a Tito vai falar a respeito disso. A carta de Paulo a Tito é uma carta de planejamento de igreja. Vou explicar para você o contexto. Tito era um ajudante de Paulo, né? Ele não era tão próximo, vamos dizer assim, quanto Timóteo. Mas ele era muito importante para Paulo. Para que você tenha uma noção da importância de Tito para Paulo, deixa marcado Tito aí. Vai lá em Gálatas, volta um pouquinho aí. Vai lá em Gálatas, capítulo 2. Gálatas é antes de Efésios, tá bom? Capítulo 2. Tem Coríntios, depois de Coríntios, Gálatas. Se você achar Efésios é antes. Se você achar Coríntios é depois. Certo? Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler só para você entender quem é Tito um pouquinho. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 2 de Gálatas. Ok? Sem problema, vamos encontrar aí. Achamos, ou acompanha ali na TV, ó. Diz assim, ó: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então, esse texto, existem outros textos que a gente poderia abordar aqui, falando sobre Tito, mas só para a gente entender, Tito, ele era grego, ele era pagão de nascença, por assim dizer. Então ele conhece Paulo e ele se converte através de Paulo. E aí Paulo está dizendo ali naquele texto a respeito de si mesmo, da sua caminhada como cristão, e aí ele diz que na sua concepção do reino, naquilo que ele entendia da mensagem, ele não via como necessidade a circuncisão de alguém que não era judeu, porque ele percebia que isso não tinha mais importância na cultura cristã, ok? Então Tito era um ajudante de Paulo, que Paulo enviou para um lugar, uma ilha chamada Creta. E nós percebemos isso, Tito, agora volta lá a sua carta Tito, capítulo 1, no versículo 5, nós percebemos o que Paulo diz a respeito de Tito agora nessa própria carta. Olha só por que Paulo está mandando essa carta para Tito. Tito, capítulo 1, versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Ou seja, até agora só para que você entenda por que esse texto que nós vamos ler a partir de hoje foi escrito. A igreja se desenvolveu em Creta. Creta era uma cidade portuária, é uma ilha, não é? Então, por conta dessa movimentação muito grande de pessoas, era um lugar, vamos dizer assim, muito pagão, muito pecaminoso, né? Era conhecido, inclusive, uma palavra similar para mentiroso na época, era cretizo. Porque se dizia que todo cretense, todo cidadão de Creta era um mentiroso, era um enganador, era um corrupto, né? Era alguém corrompido em desejos sexuais, inclusive. Então Creta era um lugar conhecido onde as pessoas daquele lugar era zoeira, né? E é engraçado que às vezes, não sei se você já passou por isso, às vezes você comenta alguma coisa, né, sobre uma atitude errada e alguém diz assim para você: ah, Brasil, né, meu? Já viram essa expressão? Eu, particularmente, eu fico ofendido, porque eu falo: Brasil não, eu sou brasileiro e não sou assim. Como assim Brasil? Não é Brasil. Então, assim, o povo de Creta tinha a mesma situação. Eles, né, eram vistos com maus olhos, porque eles, de fato, eram pessoas que enganavam, pessoas que ganhavam em cima dos outros, corrompidas, eram pessoas que roubavam, sabe, que enganavam, davam um jeitinho para tudo. Esses eram os cretenses, né? Para que você tenha noção do que nós estamos falando, olha o versículo 12. Paulo falando a respeito de Creta. Versículo 12 do capítulo 1 diz assim, ó: um dos seus próprios profetas, ele está falando de um poeta da época chamado Epimênides, tá? Ele escreveu o seguinte, ó: um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões
preguiçosos. Ele estava dizendo o seguinte, que existia um poeta que disse o seguinte a respeito do povo de Creta, esses caras são mentirosos, eles não gostam de trabalhar, eles são gulosos, eles não estão aí nem para nada, são tudo bagunceiro. E por conta desse contexto, chegou em Creta líderes que eram assim também, corruptos. E a igreja em Creta começou a ser formada por corruptos e enganadores. E dentro dessa galera tinha ali também judeus, né? Que então estavam ensinando coisas erradas, ao mesmo tempo estavam levando vantagem em cima através da igreja. Aí Paulo fala assim, não, pera um pouquinho. Creta, dado a sua importância, a gente vai ter um cuidado especial com Creta. Enviou Tito. Então Paulo tinha um ajudante, tinha uma pessoa de confiança com ele, que inclusive ele envia para Coríntios para tratar a respeito de dinheiro em Coríntios, né? Para resolver uma situação em Coríntios. E aí ele manda esse cara para Creta e fala assim, você vai lá para colocar em ordem a igreja. Você vai levantar presbíteros e vai organizar a bagunça que está acontecendo em Creta. Perceba que Paulo caminhou muito tempo com Tito e agora ele o envia para organizar as coisas. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Essa carta foi escrita para mim e para você. Eu e você somos responsáveis por, através de Jesus Cristo e da percepção da ação do Espírito em nós, nós regenerarmos nas pessoas que estão à nossa volta a visão delas a respeito da igreja. Pessoas que dizem, a igreja, você dá dinheiro para o pastor, a igreja não sei o quê, a igreja é só religiosidade, é tudo mentira. Não. É minha responsabilidade e sua, como apóstolos, como discípulos, como profetas em Jesus Cristo, nós fazemos com que a igreja torne a ter a importância que ela tinha. A igreja vem de uma época, talvez a gente não tenha vivido intensamente essa época, onde quando você dizia que você era cristão, você tinha crédito. Se você fosse na vendinha lá, você falava assim, não, eu sou... Se alguém dissesse assim, eu sou pastor, pode alugar, não precisa nem de fiador. Hoje em dia, se vacilar, se falar assim, não, eu sou pastor, não, você precisa de 7 fiadores, então, se você é pastor. A gente ri, mas é uma verdade. E isso fala a respeito de uma igreja, isso fala a respeito de pessoas que, na sua função como igreja, não fizeram aquilo que deviam ter feito segundo o seu entendimento na palavra, mas foram vivendo como cretenses. Os cretenses acreditavam que Zeus tinha nascido em Creta. E Zeus ele era conhecido por sua lábia, por ser mentiroso, sedutor. Por isso que Paulo, já no começo dessa carta, vai falar de que Deus ele é fiel e verdadeiro. Essa carta vai tratar a respeito do seguinte: nós, servos de um Deus fiel e verdadeiro, precisamos organizar as coisas e mudar o nosso estilo de vida e afetar todos à nossa volta na maneira como eles vivem e dar uma resposta ética para a nossa fé cristã. Então, baseado naquilo que eu creio, eu tenho uma atitude ética e moral correspondente com o que eu prego. E aí, por conta disso, as coisas vão mudar. Por conta disso, a imagem a respeito da igreja vai mudar e mais, a cidade vai mudar, o estado vai mudar, o país vai mudar. É disso que essa carta trata. Então ela vai tratar de um âmbito pessoal até um âmbito amplo e um âmbito de humanidade. Então ele vai falar a respeito de marido, vai falar a respeito de esposa, vai falar a respeito de filhos, assim como nós lemos lá em Colossenses também, vai falar a respeito de donos, de patrões, de empregados, ele vai falar a respeito de tudo isso, mas tendo sempre como base a graça que nos alcançou. Amém? Tudo isso para dizer então que a nossa nova série é um povo exclusivamente, particularmente seu. Eu e você somos povo de Deus, que precisa pôr em ordem a casa, pôr em ordem a igreja. E com certeza assim estará em ordem toda a nossa volta. Amém? Amém? Tito, capítulo 1, nós vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo 4. Então, depois de toda essa exposição, eu espero que você tenha entendido o contexto de Tito e a função de Tito como um enviado de Paulo, ok? Então, Tito é uma carta que planeja o ajuste da igreja para transformar uma cidade.
Tito capítulo 1, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 4 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nesta manhã, nós te louvamos pela tua palavra e te agradecemos porque o Senhor fala ao nosso coração. E pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, a partir de agora, Pai. Apesar do Senhor já ter falado através dos louvores, apesar do Senhor já ter falado nas orações, e o Senhor já ter falado na nossa introdução, Pai, pedimos que o Senhor fale conosco de maneira específica a respeito da tua casa, Pai. A respeito da igreja, a respeito do teu corpo, Pai, que é a igreja, Pai. E da nossa função nele, Pai. E de como temos estabelecido a nossa vida dentro de casa. De como temos estabelecido a nossa vida, Pai, de maneira individual. De como temos estabelecido a nossa vida fora de casa, Pai. E dentro da igreja. Que em nome de Jesus, Pai, através dessa mensagem de hoje, o Senhor possa falar aos nossos corações a respeito da nossa função como cristãos em Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, então esse comecinho aqui nós temos uma introdução, como toda a carta de Paulo. Toda a carta de Paulo tem uma introdução de saudação. Ele sauda aquele para quem ele está escrevendo ou aqueles para quem ele esteja escrevendo, ok? Nesse caso ele está então mandando uma introdução para Tito, uma saudação para Tito, mas você percebe que essa, se você comparar com outras cartas de Paulo, você vai perceber que essa é uma saudação um pouco mais complexa, ela é um pouco mais teológica. Quando Paulo fala no início dessa carta, ele diz o seguinte: Paulo, servo de Deus, que é uma das poucas vezes que ele diz isso, servo de Deus, ele sempre usa servo de Jesus Cristo, mas ele estende e diz apóstolo de Jesus Cristo, que ele também normalmente fala, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Piedade. Quando nós ouvimos essa palavra piedade, normalmente a gente associa ela com dó. Então a gente fala assim, tenha piedade, tipo, tenha dó, tenha misericórdia, tenha pena, né? A gente associa com isso, mas não é isso que essa palavra significa. Piedade, no original, significa manter distância. O que é piedade? Piedade é reverência, é nós venerarmos uma coisa. A piedade é manter uma distância respeitosa, no sentido de entender a importância daquilo do qual nós estamos diante. É o seguinte, quando você deve ter tido isso na escola, pelo menos na minha época tinha, né? Hoje em dia eu acho que não tem mais, mas na minha época, quando a gente chegava na escola, agora não lembro se era na segunda ou na sexta-feira, mas tinha um dia da semana que tinha lá o lance do hino nacional. Lembram disso? Tinha o hino nacional, tinha a bandeira hasteada lá e tal. Então, quando a gente chegava na escola, nesse dia específico, a gente tinha que formar fila, a gente tinha que ficar numa postura dita como a correta para aquele momento, e aí a gente cantava. Na minha escola era meio estranho, porque a gente cantava umas músicas do Rolling Stones também. Mas dos Rolling Stones não, umas músicas diferentes. Mas aí, no fim, a gente cantava uma música, cantava o hino nacional, e para aquilo exigia uma postura. E a gente ficava voltado, né, para uma bandeira. Né? Então, aliás, se você não souber, sempre que você for cantar o hino nacional em um ambiente, você tem que estar de frente para a bandeira. É o sinal de respeito. Né? Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque em ambientes assim, de questões cívicas, normalmente a gente tem essa postura de piedade, postura de reverência. Né? Então, veja, quando você vai ao fórum, você não vai de qualquer jeito. Porque você está diante de alguém que ou você tem medo ou você respeita. Então, se você fez alguma coisa errada, você chega lá diante do juiz, você vai falar um pouco mais baixo, não vai? Você não vai chegar no juiz, e aí, mano, como é que tá? Né? Muito provavelmente não. Se você fizer isso, você está fazendo isso em algum tipo de protesto. Mas, normalmente, você tem uma atitude quando você vai falar com um policial, que você julga como autoridade, e que também muitas vezes você tem medo, você acaba um pezinho para trás, né? Esse pezinho para trás significa o quê?
respeito, piedade. É disso que nós estamos falando. Logicamente que a piedade diante de Deus não é um medo de Deus, não é um medo do que Deus vai fazer com você, mas é uma distância de quem entende quem Deus é. Eu tenho comigo um lance de piedade e de reverência, que é o seguinte, é que no nosso tempo que eu falo, né, que às vezes dá a impressão que eu sou muito velho, mas eu sou um pouco mesmo. Mas no meu tempo, por exemplo, que nem a gente não se importa, o Natan vem aqui, a Valentina também às vezes, e aí os meninos, né, se aproximam, outro vem, mexe na bateria, a gente não tem isso. Mas no meu tempo, o púlpito era um lugar que você não podia pisar, né? Não, a igreja, a nave da igreja, que seria esse ambiente aqui, a nave era um lugar que, primeiro, você não comia, você não corria, você não falava alto, né? Quando você entrava na nave da igreja, era para voar. Né? Então você tinha que ajoelhar, orar, e ali o seu culto começava quando você entrava para a nave da igreja. Fora, né? Mas o que acontece é que isso gerou nas pessoas uma informação errada a respeito do que era ser cristão. Porque se passou a acreditar que a reverência e a piedade, então, tinha a ver com o lugar e não com aquele que habitava em nós. E aí que começou a acontecer, pessoas entravam para a igreja, se comportavam de maneira correta, mas ao saírem, com elas ia também a vida, vamos dizer assim, a vida real. E aqui ficava toda a piedade, né? Então, assim, eu fui criado nesse conceito. E aí, um dia eu aprendi que, na verdade, a nossa reverência a Deus não está ligada aonde nós estamos, né? E isso não quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, esse lugar agora é um lugar de reverência e de piedade. Por isso que você não está aí de pé conversando e fazendo bagunça e dando estrelinha e deitado no chão. Não, você está sentado e prestando atenção, espero eu, que não só por respeito a mim, mas principalmente por reverência ao que está acontecendo neste momento. A comunhão dos santos é o que faz nós percebemos que o Senhor está presente. O congregar, esse momento de celebração, é um momento de reverência. Mas essa reverência não deve acabar aqui. Ela segue, porque o Senhor em todo momento está contigo. Na minha cabeça, a reverência e a piedade, eu entendo ela muito bem por causa da minha relação com meu pai. Por exemplo, eu e meu pai, a gente já é adulto, certo? Então, tanto eu quanto ele, a gente sabe como o filho é feito. Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, eu sei que eu vim por intermédio de uma ação dessa, e ele sabe que o Natan surgiu, né? Não existe cegonha. Mas, por exemplo, quando eu estou lá com meu pai assistindo um filme qualquer, ou estamos de frente para a TV, ele está cochilando e eu estou acordado, como sempre. Quando passa um filme que uma cena dá aquela esquentada entre o casal, troca-se o canal. Por quê? Nós dois sabemos daquilo, nós dois vivemos aquilo, mas existe um respeito. Existe algo entre nós, que aí eu não sei te dizer como eu percebi isso, que existe entre nós o seguinte, eu sei, ele sabe, somos adultos e tal, mas existe um não força amizade. Para você entender bem o que é piedade diante do Senhor, no sentido de reverência, entenda assim, não força amizade. Calvino diz o seguinte, eu até anotei porque eu achei muito completo. Calvino diz o seguinte a respeito da piedade, ele diz assim, ó, para quem não sabe, Calvino é um dos pais da igreja, um dos grandes teólogos aí da igreja, tá bom? É ele que vai dar base para a ideia da predestinação, para a ideia e é ele que vai dar base também para a igreja presbiteriana e tal. Diz o seguinte, Calvino sobre a piedade: a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto teme e o reverencia como Senhor, abraça a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que a morte. Então, você ter piedade não é você ter dó de alguém. Ter piedade, no fim, é você glorificar a Deus por ações, porque você entendeu quem Deus é. Então, ter piedade, ter reverência por quem Deus é o seguinte: eu amo a Deus como Pai e me aproximo de Deus o máximo que eu posso. Porém, eu mantenho uma distância no sentido de respeito e de cuidado por saber que Ele não só é meu Pai, como Ele é meu Senhor. Então eu estou numa disposição de obedecê-lo e de honrá-lo. Porque eu amo como Pai e o abraço como Pai.
Mas só que esse abraço não tem segundas intenções, não tem interesses, tem, na verdade, muito respeito pela maneira como eu o abraço, como eu me aproximo, porque eu sei que Ele é Senhor. E mais, eu sei da sua justiça e o que me espera no porvir. Por isso que Paulo, então, vai dizer o seguinte, olha o que Paulo fala antes de falar a respeito da piedade. Ele diz assim, ó: eu, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Para você aprender a ser piedoso, você precisa, segundo Paulo, de 3 coisas. Primeiro, ser um escolhido de Deus. E isso fala a respeito de nós reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor. Então, se você reconheceu a Jesus Cristo como seu Senhor, se você olhou para Jesus, olhou para isso que nós lemos aqui e vivenciamos, e disse o seguinte, ó, Jesus é o Senhor, então você é um eleito do Senhor, você é um escolhido do Senhor. E é esses que Paulo quer levar ao quê? Aí ele fala da segunda coisa que nós precisamos para desenvolver a piedade: fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para você ser alguém piedoso, você precisa reconhecer a Jesus Cristo, você precisa conhecer a Jesus Cristo. Isso fala da nossa fé, fala nós conhecer a Jesus Cristo no sentido da sua deidade, crer que Ele é Deus. Para nós sermos piedosos, para sermos reverentes, para ter reverência correta diante do Senhor, para nós sermos alguém que as pessoas olham e falam, ó, esse cara caminha certo diante de Deus, ele sabe o que fazer, ele sabe como pisar, ele sabe como andar, ele sabe como agir. Para a gente ter esse estilo de vida diante de Deus, nós precisamos reconhecer a Jesus Cristo, precisamos crer que Ele é Deus. Isso fala da nossa fé. E mais, precisamos conhecer a verdade. É isso que Paulo diz. Então, olha, levar os eleitos de Deus, ou seja, aqueles que reconheceram a Jesus Cristo, à fé, ou seja, a crer que Jesus Cristo é o Senhor, é Deus, e ao conhecimento da verdade. Saber quem Jesus é. Então você precisa reconhecer a Jesus Cristo, você precisa crer em Jesus Cristo e você precisa conhecer Jesus Cristo cada vez mais. Ler a palavra é base. Não dá para ser cristão, não dá para desenvolver a religião em nosso coração, não dá para desenvolver devoção no nosso coração, piedade, reverência, sem saber quem Jesus é. É como dizer o seguinte, pega uma criança que não tem conhecimento, coloca ela do lado de um juiz. Ela age normal. Tanto para ela, talvez se tiver com a roupa de juiz, ela vai achar que está fantasiado de Batman, sei lá. Para ela não mudou nada. Por quê? Porque ela não sabe, ela não conhece, ela não sabe a responsabilidade. Ela não sabe quem é aquela pessoa. Então ela vai falar normal com o juiz. E ok, passa. Por quê? Porque ela não sabe. Mas nós estamos diante de alguém que nós sabemos o que fez e quem é. Porque Paulo vai dizer o seguinte a respeito desse que nós conhecemos. Olha só, versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, eu reconheço quem Jesus é, eu creio que Jesus é, e eu passo a conhecer cada vez mais que Jesus é, e tenho uma vida de piedade, de reverência, porque é o seguinte, eu sei que Ele me prometeu a vida eterna, e Ele é tão demais, que Ele me prometeu a vida eterna antes mesmo de eu existir. Ele prometeu a vida eterna antes mesmo de tudo existir. Então nós estamos falando de alguém que não está preso só no aqui e no agora. Nós estamos falando de alguém que é eterno. Que antes, eu não consigo nem te explicar. Mas eu sei de uma coisa, é muito grande, é muito importante. É como dizer o seguinte, você está diante de uma obra de arte e você fala, eu não consigo te explicar. Eu só sei que é muito bonito. Quer ver uma coisa interessante? Quem aqui quando vai para o mar, não fica... Você já foi diferente para o mar, né? Eu não sou de entrar no mar. Eu e o Alan, nós somos dos times que não entra no mar. Por quê? Por medo? Medo. Né? Por reverência? Por reverência. Porque a gente tem um certo medo do mar. Né? Então, porque eu sei o que o mar é capaz de fazer comigo, e porque eu sei da sua grandeza, eu mantenho uma distancinha maior. A Margarete tem uma reverência muito melhor que a minha pelo mar, porque ela não só respeita o mar no sentido de tomar cuidado, mas ela vai lá e ela entra e fica o dia inteiro. Gente, chega a ser irritante, né?
né? Mas ela sabe lidar aquilo de uma maneira diferente. Eu quero que você entenda o seguinte: quando você para de frente para o mar e fica apreciando, e fica olhando, ouvindo aquele som, né? Que eu sei que muita gente aqui faz isso, e fica admirando aquilo, isso aí é a tal da reverência também. Porque você fica, sabe que nem quando você pega uma comida boa? Falar de algo que talvez eu vou tocar em mais corações, né? Quando você pega uma comida boa e você come, você fala, né, Vera? Ai, olha, é isso aí, cara, a vida. Aí você, né, você começa até a falar diferente, né? Você começa até a sorrir, né? O meu irmão, quando ele come, quando ele está com fome, né, ele está impiedoso. Aí ele come, ele se torna uma pessoa piedosa, porque vem aquela bênção. É disso que nós estamos falando. Não estamos falando de algo pequeno. Eu estou trazendo esses exemplos não para diminuir a sua compreensão a respeito de Deus, mas tentar fazer com que nós possamos perceber qual é a nossa atitude diante do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, olha, esse diante de quem nós estamos, esse a quem nós dizemos que cremos, esse que nós estamos buscando conhecer cada vez mais, ele é, antes de tudo ser, ele prometeu o que há de vir, e tudo que nós vivemos e vamos viver é graças ao que ele já prometeu. E mais, Paulo, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, sabe esse Zeus que vocês acreditam, que nasceu aí em Creta e que todos aí acreditam? Tito, mostre para eles que o Deus que nós servimos é fiel e verdadeiro. Por isso que ele vai dizer o seguinte, o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Ele está dizendo o seguinte, mostra para esse pessoal que o Deus que nós servimos, ele não é sedutor, ele não é fala mansa, ele não é conversinha, ele é um Deus que quando fala, faz, porque não mente. E quando nós entendemos isso, nós passamos a perceber já como nós devemos ser em atitude cristã. Fala e faz. Por isso Jesus vai dizer que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Nossa palavra, a palavra do Filho de Deus é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Vamos lá, vamos. Você vai fazer? Vou. Você vai fazer? Não, não vou. Isso fala a respeito de uma postura de quem entende quem Deus é. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, aí onde você está, Tito, para onde eu estou te mandando, onde eu te deixei, eu sei que é complicado. Porque aí, quando o sim é não, o não é sim, talvez, o talvez então é um mundo de coisas. Mas entenda e mostre para as pessoas que o nosso Deus, ele não mente. E mais, o que ele disse antes de tudo existir, antes de você fazer o que você fez, ele já havia prometido a sua vida eterna. E aí ele vai dizer então no versículo 3, no devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. Então ele está dizendo o seguinte, olha, no tempo devido Deus revelou a sua verdade por intermédio da pregação de Paulo, que é um apóstolo de Jesus Cristo. Então tudo isso para dizer o seguinte, piedade é nós entendemos que o que é piedade? Piedade é nós glorificarmos a Deus. Já que eu reconheci a Jesus Cristo, creio que Jesus Cristo é, e eu passo a conhecer cada vez mais a Jesus Cristo, piedade é fazer o que Jesus faria, porque nós estamos em busca de glorificar a Deus, colocar Deus no seu lugar. Por isso que quando você vê alguém dando uma esmola, fazendo uma boa ação, você chama isso de piedade. Porque é a atitude que o cristão deveria ter. É a atitude, inclusive, que lá no passado todo cristão tinha e por isso era considerado um piedoso. Paulo vai falar mais a respeito dessa piedade, dessa nossa ação, com base no que nós conhecemos em Jesus Cristo. Então, veja, piedade é nós glorificarmos a Deus. Já entendemos como desenvolver a nossa piedade. Reconhecendo, crendo e conhecendo cada vez mais. Amém? Mas como ser piedoso? Como aprender o que é a reverência? Como, aliás, exercer a reverência? Por isso que nós temos que falar sobre a igreja. A igreja, ser igreja é aprender a ter reverência. Sabe por quê? Lembra que eu falei que antigamente a gente vinha na igreja e aí a gente não podia correr no púlpito. Criança não podia correr. Aliás, era passível de uma surrinha, João. Criança conversar na hora do culto, no meu tempo não tinha igreja infantil, não tinha escolinha, era do lado da mãe. E a nossa escolinha era o banheiro. E a nossa professora era a mãe, e a liçãozinha no banheiro não era uma lição
digamos, muito prazerosa. Mas existia. Eu quero que você entenda o seguinte, aí a gente foi criado assim, né? Entendendo da rigidez da hora do culto. Né? Não que isso não se tenha, mas entendendo de uma maneira errada, talvez, ou o que a gente era capaz de entender naquele momento sobre o que era reverência. Mas a gente passou a não entender de fato o que é essa reverência. Veja, nós cremos que o Senhor habita em nós, amém? Olha para a pessoa do seu lado aí. Você crê que Deus habita no coração dessa pessoa aí? Olha para o seu lado aí. Amém? Amém. Pergunta para ela aí, você já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? Pergunta aí, se não, pode perguntar. Se ele responder que não, você me fala que a gente vai expulsar. Veja, Deus habita no meu irmão, amém? Já que Deus não habita em lugar, mas Deus habita em pessoas, como eu exerço a minha reverência? Reverenciando as pessoas, amém? O grande problema da igreja que se encontra hoje é que é o seguinte, pessoas que acharam que a sua reverência era em relação ao lugar, foram irreverentes com relação às pessoas. Um pastor brasileiro muito conhecido, chamado Ziel Machado, ele vai falar o seguinte, que o pecado do meu irmão é lugar santo para mim. É onde eu tenho que tirar as sandálias dos meus pés. Ele está querendo dizer o seguinte, quando meu irmão tem um problema, eu não posso apontar o dedo, eu não posso chegar e acusar, eu também não posso abraçar ele e fazer muito... Eu tenho que entender como Deus quer que eu me posicione com relação ao pecado dele. Porque o pecado do meu irmão, ou a vida do meu irmão, no sentido geral, é lugar santo. A nossa reverência se dá no nosso irmão. Saber que Deus habita no irmão, que Deus pode falar através da vida do irmão, e também Deus pode falar através da minha vida com o irmão, eu preciso entender muito bem qual é a minha distância com o meu irmão. O grande problema da igreja, e vou dizer no Brasil, porque é o lugar onde eu estou, o grande problema da igreja hoje é por causa de pessoas que se aproximaram de outras com segundas intenções. Pessoas que se aproximaram de outras em violência. Então, não reverenciaram o Deus que habita no próximo. E aí, que seja líderes, pastores, membros, que se aproximavam de outros e se aproximam de outros por interesse próprio. Então, por isso que a gente ouve muitas pessoas que não conhecem a Deus olharem para algumas igrejas e dizer o seguinte, ó, você dá dinheiro para o seu pastor? Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, olha, eu ouvi uma história de um pastor que se dizia crer em Deus, se dizia piedoso, mas ao se aproximar de uma multidão e de pessoas, extorquiu delas algo que não lhe era direito. Então se aproximou sem respeito, abraçou violentando. Mas, ao mesmo tempo, você vai conhecer pessoas que estiveram dentro da igreja. E o que acontece? Elas desacreditam da igreja hoje porque elas foram descartadas. Ou seja, alguns não acreditam mais na igreja por causa de pessoas que se aproximaram com violência e outros não acreditam mais na igreja porque foram abandonados pela igreja ou por aqueles que se dizem igreja em sentido de descarte. Não serve mais para mim. O sentido da piedade é eu saber a dose certa de me aproximar do próximo e de me afastar. Por isso que em Eclesiastes vai dizer, ó, há tempo de abraçar e tempo de afastar. Quem é que define a melhor forma de eu me aproximar de alguém e de eu me afastar? Deus. No reino de Deus, o correto seria, se alguém abraça alguém dentro da igreja, não haver temor de haver uma segunda intenção nesse abraço. O problema é que a gente chegou numa realidade mundana e numa realidade de relações onde na igreja a gente já tem que tomar muito cuidado. E eu entendo isso completamente com o toque. A gente tem que tomar muito cuidado com o aconselhamento, por exemplo. É muito perigoso hoje para um pastor aconselhar, muito perigoso logicamente para ele, no sentido humano, e no sentido de aparência, ele aconselhar uma mulher. Por quê? Porque nós vivemos uma realidade onde algumas pessoas não entenderam o que era ser reverente. Não entenderam que prestar culto a Deus era saber como agir com o próximo. Por isso que piedade na nossa cabeça tem a ver com aquela atitude que a gente tem com o pobre. Mas piedade vai além disso. Piedade fala da nossa atitude com qualquer um.
Toda vez que eu exerço a minha função corretamente no meu trabalho para o meu chefe, como o meu chefe, ele é meu chefe, e eu sei a hora de obedecê-lo e a hora de não obedecê-lo porque ele corrompe algum valor meu com Deus, que é a minha maior autoridade. Então, quando eu sou um bom funcionário, eu estou sendo piedoso. Quando eu sou um bom motorista no trânsito, eu estou sendo piedoso porque eu estou entendendo a maneira de obedecer e de mostrar para as pessoas qual é a minha resposta ética diante do que eu acredito. Quando eu vou lá e cuido da minha esposa, levo água para ela à noite, mesmo que eu já tinha acabado de deitar e ela pediu para eu levantar e buscar água para ela, e eu faço isso de bom coração, eu estou sendo piedoso, porque eu entendi o meu papel como cristão e mais, como ser marido cristão. O problema é que nós vivemos uma realidade onde muitos que se dizem igreja não sabem se aproximar sem segundas intenções. E quando se afastam, não sabem fazer isso sem descartar a pessoa. Não sabe como manter a distância correta. Não sabemos ser piedosos. É com isso que Tito vai lidar em Creta, com pessoas que são corruptas. O que isso significa? Que sempre que chega para alguém tem uma segunda intenção. Ele vai servir de trampolim para mim, para tal coisa, ou ele vai me aproximar de tal pessoa, ou ele tem muitos seguidores, então ele vai me trazer esse benefício. É isso que Paulo vai ter em Creta. Ou então, não, eu vou tirar uma casquinha. E vai abraçar, e esse abraço tem segundas intenções. Não é abraço igual de pai. Alguém alguma vez viu um pai abraçar a filha e falou, eu não sei não. Mas hoje em dia, a gente tem realidades onde isso acontece. Pessoas que estão de tal maneira impiedosas, a impiedade chegou no coração do homem de tal forma que não é um absurdo. Para muitos, não é assim, não é uma novidade saber que um pai abusou de uma filha, ou que um vô abusou de uma filha, ou qualquer coisa do tipo, ou que uma filha bateu no vô, bateu no pai, porque a impiedade chegou nos corações de forma tal que as pessoas não sabem como agir com o santo. E com o santo que eu quero dizer o seguinte, com aquele que é passível de Deus habitar nele. Com aquele que mais, além de Deus habitar nele, antes disso, não além, mas antes, é criatura de Deus. Foi Deus quem fez. Chinês é tudo o quê? Pelo menos quando eu fui lá, a impressão que eu tive é que Deus os criou também. Argentino, carioca, né? A gente tem dessas coisas, porque não entendemos, olhamos para o próximo e não entendemos o que Jesus diz. Por isso, eu não sei, né? Eu tenho a impressão de que quando eles trazem aquela mulher adúltera, o texto diz que ela foi pega, surpreendida em adultério. Eu imagino que ela não estava muito bem vestida. Talvez ela estava em trajes constrangedores. Alguém que é pego em adultério não estava numa situação que se esperava, por isso foi surpreendida, amém? E eles trazem diante de Jesus, e o texto diz de uma maneira exposta, colocaram ela em pé diante de todos. Imagina a situação daquela mulher. Então Jesus, o texto diz que ele se curva e começa a escrever no chão. Normalmente você olha para onde você escreve, né? Ninguém escreve, até tem gente que faz isso, né? No computador é mais fácil. Mas eu imagino que Jesus começou a escrever no chão para não expor aquela mulher, ou para que ela não se sentisse acusada pelo olhar de Jesus. Perceba como Jesus é piedoso. Ele sabe como olhar, ele sabe como agir, ele sabe como não expor, como tratar o pecado sem expor, como acusar o pecado sem atirar uma pedra. Então ele, curvado mesmo, diz, olha, ele levanta, olha para a multidão, e não para a mulher. Ele diz, quem não tem pecado, fique à vontade. E volta. E não acusa ainda aquela mulher com seu olhar. Porque o olhar de Jesus devia ser... Não sei se você já parou para pensar, mas quando Pedro nega Jesus, eu imagino que Jesus deu uma olhadinha e Pedro, com aquele olhar de Jesus, se sentiu... E Jesus não estava acusando. Tanto que depois, quando reencontra, o perdoa. E diz... Não, perdoa não, porque já tinha perdoado. Mas diz que perdoou. Mas aí Jesus diz para aquela multidão, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E a multidão se afasta. Por quê? Porque parte da piedade está em nós sabemos que nós poderíamos ser aquele que nós estamos querendo apedrejar. E aí eles vão embora.
E aí Jesus pergunta para aquela mulher, aí sim, quando está só Jesus e a mulher, Jesus é tão piedoso que sozinho com uma mulher, né, em uma condição particular, com uma mulher que foi pega em adultério, ele não é visto com alguém que quer tirar uma casquinha. Mas ele chega e fala assim, olha, cadê os teus acusadores? Ela diz, não tem nenhum. Ele fala, então vai e não peca mais. Vai e abandona essa vida. E ela vai embora. Porque alguém piedoso sabe como se afastar, sabe como se aproximar, e isso gera transformação. Não sei se você já parou para pensar, quando Jesus vai até o Gadareno, ele está nu. O texto diz que ele está nu, numa condição deplorável. E quando os homens chegam, o texto expõe que eles o encontraram vestido. Perceba que Jesus sabe como se aproximar, fazer a transformação, e alguma coisa Jesus fez, alguma coisa aconteceu que aquele homem estava vestido. Talvez alguém estava desvestido por conta daquele homem. Mas tudo isso para dizer o seguinte para você, que o piedoso é aquele que sabe como se aproximar sem transparecer violência. Sabe como se afastar sem transparecer um descarte. Para mim, não serve mais a Deus. Criança que normalmente apanha muito, quando você levanta a mão para ela para fazer um yes, que seja, ela se assusta, né? Por quê? Porque já apanhei muito. A realidade do homem é essa. O homem é tão sofrido que algumas aproximações, se elas não forem feitas com sabedoria, elas geram percepção de violência. Então, se você quer ser alguém piedoso, que você reconheça Jesus como seu Salvador, que você creia que Ele é Deus, que você o conheça cada vez mais, e que diante desse conhecimento, então você aprenda que Ele pode estar, e Ele criou, primeiro Ele criou a pessoa que está aí, e a promessa que Ele fez de vida eterna para você, Ele fez também para essa pessoa que está do seu lado, e para qualquer pessoa que passar pela sua vida. E se você trouxer isso na sua mente, você vai saber como ser alguém piedoso, reverente a Deus, através da vida do próximo. Por isso que ser igreja é ser um grupo de pessoas piedosas, que sabem como se aproximar, sabem como afastar. Sabe como fazer isso de uma maneira tal que gere transformação e faça com que as pessoas cresçam. Que em nome de Jesus, eu e você, possamos ser assim, piedosos. Saber que piedade não diz respeito a nós darmos dinheiro para as pessoas, mas diz muito mais que isso. Diz respeito a nós nos aproximarmos ou nos afastarmos, sem gerar violência ou descarte. Que em nome de Jesus, eu e você, como igreja, comunidade em Cristo em Santo André, como igreja de Jesus Cristo, possamos ser pessoas encontradas em reverência a Deus, quando nos aproximamos da bandeira, que é o amor de Deus revelado na pessoa que está do nosso lado, ou por qualquer pessoa que se aproximar de nós. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nós primeiramente queremos te pedir perdão por todas as vezes que não fomos piedosos, Pai. Por todas as vezes que não demonstramos a reverência que temos ao Senhor, por intermédio das pessoas à nossa volta. Que toda vez que nós nos aproximamos com violência de alguém, toda vez que nos afastamos como descarte de alguém, Pai, que o Senhor nos perdoe por isso, mas que a partir de agora, Pai, pelo conhecimento que o Senhor nos dá da sua verdade, Pai, pela fé que o Senhor tem colocado em nosso coração, Pai, e pela convicção de que somos eleitos do Senhor, que sejamos a partir de agora cada dia mais, Deus, piedosos, Pai. Sejamos cada dia mais reverentes, Pai. Cada dia mais respeitosos, ó Deus. Que em nome de Jesus possamos demonstrar o amor que temos por Ti como Pai. E ao mesmo tempo, Pai, o respeito que temos a Ti como Senhor, como nosso dono, Pai. Aquele que diz o que devemos e o que não devemos fazer, Pai. Que possamos abraçar a Sua justiça e saber que o Senhor nos prometeu a vida eterna. E diante dessa compreensão, Pai, agir de maneira reverente, Pai, com aqueles que estão à nossa volta. Que aqueles que vierem até nós com um problema, com uma situação, Pai, que não seja ali um momento para nós espizinharmos, apontarmos o dedo, acusarmos, Pai.
Pai, maltratarmos, não, que seja ali, Pai, um momento para nós agirmos com amor, com cuidado, Pai. E Deus, que diante do pecado, que diante da má compreensão das pessoas à nossa volta, que não seja motivo para nós nos afastarmos e descartarmos as pessoas, mas que Deus seja, Pai, o momento de nós entendermos, Pai, quão distante ou quão próximo nós devemos estar para ensinar a Tua verdade, Pai, para ensinar a Tua palavra, Pai. Que como igreja, Pai, possamos ser aqueles que são piedosos em todos os momentos, Pai. E que a piedade, Pai, não tenha uma percepção errada em nossas mentes, Pai. Que não tenhamos uma percepção equivocada do que é ser piedoso. Que saibamos que é isso que o Senhor espera de nós. Uma vida de devoção ao Senhor no convívio da igreja, Pai. Que assim seja, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você entenda de fato isso. Como ser alguém piedoso, como ser alguém de fé, alguém reverente ao Senhor, por intermédio da pessoa que está à sua volta. Amém? Jesus.